A gente tem notícia vindo de Brasília. Segundo a apuração dos repórteres Márcio Falcão e Fernanda Vivas, o ministro Celso de Mello enviou para a Procuradoria-Geral da República 3 notícias crimes. Elas foram apresentadas por partidos e parlamentares que pedem novos desdobramentos da investigação sobre a suposta interferência política do presidente Jair Bolsonaro na autonomia da Polícia Federal. Raquel Porto Alegre traz os detalhes para a gente. Diga, Raquel. Exatamente, Cecília. Essas denúncias, essas notícias crimes foram apresentadas pelos partidos e parlamentares logo na época em que o ex-ministro Sérgio Moro deixou o cargo e fez as denúncias de acusação ao presidente Jair Bolsonaro de possível interferência na Polícia Federal. E como é de praxe, o ministro Celso de Mello enviou, então, a Procuradoria-Geral da República, que é responsável por propor investigações do presidente perante o Supremo Tribunal Federal, para que a PGR se pronuncie a respeito desses pedidos. São pedidos que pedem, por exemplo, depoimento do presidente, busca e apreensão do celular do presidente e também do filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro. Os celulares seriam para serem periciados. Então, o ministro Celso de Mello enviou essas notícias crime para a Procuradoria-Geral da República para que a Procuradoria-Geral da República se pronuncie. O procurador-geral Augusto Aras, ele em outros momentos já defendeu que pedidos feitos por deputados na esteira da apuração da possível interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal competem à investigação do Ministério Público Federal. Ele disse o seguinte: como sabido, a legislação processual não contempla a legitimação de terceiros para a postulação de abertura de inquéritos ou diligências investigativas relativas a crimes de ação penal pública. Foi o que disse o Procurador-Geral da República. Mas na mensagem que enviou hoje à Procuradoria-Geral da República, o ministro Celso de Mello disse o seguinte, que é dever do Estado promover a apuração dos fatos delituosos narrados por qualquer pessoa do povo. Então, o ministro Celso de Mello enviou esses fatos para a Procuradoria-Geral da República para que a Procuradoria analise os fatos colocados, mas a PGR não tem prazo para se manifestar. Cecília e Aline. A gente fala mais uma vez sobre a decisão do ministro Celso de Mello, que enviou para a Procuradoria-Geral da República 3 notícias crimes. Elas foram apresentadas por parlamentares e pedem novos desdobramentos da investigação sobre a suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Raquel Porto Alegre explica isso melhor para a gente. Explica sim, Cecília. Essa foi a apuração dos repórteres Márcio Falcão e Fernanda Vivas, da TV Globo. E a informação é a seguinte: nesses pedidos que o ministro Celso de Mello enviou para a Procuradoria-Geral da República para que ela se manifeste, estão as seguintes questões, os seguintes pedidos. Estão o depoimento do presidente Jair Bolsonaro, a busca e apreensão do telefone celular do presidente da República e também do filho dele, o vereador Carlos Bolsonaro. Os aparelhos seriam para seguirem para a perícia. Esses requerimentos eles foram apresentados por partidos e também por parlamentares logo depois que o ex-ministro Sérgio Moro deixou o Ministério da Justiça e fez declarações dizendo que havia suspeitas ali de interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Diante das declarações, a Procuradoria-Geral da República enviou para o Supremo o pedido de investigação das declarações do ex-ministro e nesse mesmo período aí também chegaram ao Supremo então esses pedidos, pedidos de mais informações, esses outros requerimentos. É de praxe que o Supremo Tribunal Federal envie esses pedidos para a Procuradoria-Geral da República se manifestar. A Procuradoria ela não tem um prazo específico para dizer, dar o posicionamento dela em relação a esses pedidos, mas em outras decisões muito semelhantes, o Procurador-Geral da República,
Augusto Aras, ele disse que a competência para esse tipo de linha de investigação é do Ministério Público Federal. Mas o ministro Celso de Mello, quando enviou, na manifestação que ele enviou à Procuradoria-Geral da República, pedindo que a PGR se posicione em relação a esses pedidos, o ministro ressaltou o seguinte, que é dever do Estado promover a apuração dos fatos delituosos narrados por qualquer pessoa do povo. Então, esse foi o pedido feito pelo ministro para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste em relação ao depoimento do presidente Jair Bolsonaro, a apreensão, a busca e apreensão do aparelho celular do presidente e também do filho dele, o vereador Carlos Bolsonaro. Esses pedidos foram feitos por partidos e parlamentares ao Supremo e agora o Supremo pede à PGR que se manifeste a respeito desses requerimentos. Tem que aguardar aí que não tem prazo definido para isso, como eu disse.